Bom dia, segunda-feira com propósito, chegando aqui, mais uma segunda aí que estamos juntas, para falar de assuntos aí importantes, né, para a nossa vida. Quem está chegando, seja bem-vindo. Me digam aí se está tudo certo com áudio, com vídeo, por favor, me direcionem. Gente, tá difícil chegar às 7 horas em ponto aqui. Olha que a gente faz alguma coisa de manhã cedo. Bom dia, Jaque. E me atraso alguns minutos às vezes, mas enfim, faz parte, né? Vou aguardando vocês entrarem aí pra gente começar com o nosso tema, que hoje a gente vai falar sobre alegria. A gente fala tanto aqui sobre os nossos desafios, sobre as emoções negativas que a gente tem que aprender a lidar. E durante essa semana pensei muito que a gente precisa aprender de novo a ser alegre. Porque nesse mundo aí que a gente está inserido, né, nessa dinâmica, a gente acaba esquecendo de ser alegre. A gente quer ser responsável o tempo inteiro, a gente quer ter resultado o tempo inteiro e a gente vai negociando a nossa alegria. Acho que é um tema bem importante para a gente refletir e falar um pouco, né? Em especial pelo momento que a gente viveu ontem, né? A última semana, a questão ali da Páscoa. Para mim tem um significado muito importante. Acho que a gente precisa aproveitar esses marcos, tá? Que o calendário nos traz atenção, nos chama atenção, nos faz vivenciar e tirar o maior proveito disso. Então, reforçando que as lives aqui da Segunda com Propósito são justamente para a gente despertar primeiro consciências novas, né? Olhar de uma maneira diferente para as situações que a gente tem na nossa vida. E segundo, para que a gente tenha atitude, que a gente crie e construa movimentos, que a gente venha praticar aquilo que a gente entendeu que é o melhor para a nossa vida, para aquilo que a gente tem à nossa disposição, certo? Feita essa introdução, então, vou entrar aqui no tema de hoje, que é, então, renove a sua alegria. Por que eu trouxe esse tema nesse sentido, tá? Nessa frase? Porque renovação, gente, é algo que precisa constante na nossa vida. Se nós observarmos o nosso corpo, tá? Como Deus fez as coisas, nosso cabelo tá sempre se renovando, nossa pele tá se renovando, nossas células se renovam, mesmo aquilo que internamente a gente não vê, tá em pleno processo de renovação constante. E é isso que gera a vida, é isso que nos mantém aqui. Então, se a gente parar para pensar, em todo tempo existe essa renovação, só que a gente não presta muita atenção a ela. E eu acho que o momento da Páscoa, assim, eu acho, não tenho certeza, ele vem para chamar a nossa atenção justamente para a renovação da nossa vida interior, principalmente a espiritual. E como eu falo aqui, né, a gente já sabe como isso funciona, tudo que a gente expressa fora começa a se construir dentro. E se a gente tem essa clareza já hoje, nós precisamos aprender a viver com mais alegria. E a alegria a gente não vai se construir fora. A alegria não vai conseguir se manter plena na nossa vida se a gente depender de tudo que é externo para entrar nesse estado. E a gente tem N motivos, tá? Para que a gente possa ser alegre. Mas a gente acaba negociando muito isso com as nossas obrigações, com as nossas responsabilidades, e a gente coloca praticamente assim, um peso excessivo em cima daquilo que a gente tem para fazer, para resolver, e esquece de simplesmente ser alegre, de contemplar os momentos, a simplicidade das coisas, de valorizar os pequenos momentos que são assim, ó, diários na nossa vida. É impossível, tá? Se a gente parar para pensar com atenção, alguém não ter motivo algum para se alegrar. Se a gente for numa visão bem profunda, o próprio fato de estar vivo, de ter saúde, de ter família, de ter amigos, de ter uma casa, de ter um trabalho, gente, tudo isso é motivo para alegria na nossa vida. E que mania que a gente tem de viver achando problema, tá? Para incutir na nossa mente, ocupar o nosso tempo e sugar a nossa alegria. É louco a gente parar para pensar nisso, porque é assim que a gente acha. É assim que a gente tem vivido a maior parte do tempo. 2 semanas atrás, eu me dei conta que eu estava negociando muitas coisas alegres por preocupações. Eu estava fazendo uma troca, né?
E quando a gente se dá conta, tá, que a gente entrou nesse fluxo que tá começando a sugar a nossa alegria, tudo tá perdendo a graça, tudo tá ficando pesado, alguma coisa tá errada, porque essa não é a vida que a gente vive. A gente tem muito mais motivos para se alegrar do que para reclamar e se entristecer. E quando eu me dei conta desse momento na minha vida, eu tenho buscado fazer isso sempre, né, que a coisa começa a pesar um pouquinho, porque em alguns momentos a gente tá frente a desafios novos, a gente tá sobre uma exigência de alguma habilidade que a gente ainda não tem, e isso nos, né, incomoda internamente. E a gente precisa aprender a respirar, e eu fiz o seguinte movimento: eu procurei me afastar um pouco daquela situação que estava me tirando a alegria, daquelas emoções, daquelas situações que estavam roubando a melhor parte que eu tinha para viver. Então eu digo que é meio que olhar isso de fora, sabe? Parece que eu me tiro da situação, eu não me envolvo tanto e eu começo a olhar o entorno e buscar uma reorganização interna, tá? Para esse momento que eu tô vivendo, né? Para esse ambiente que eu tô circulando, porque eu tenho isso de buscar me entregar muito para tudo que eu faço. Mas às vezes eu passo do limite, ele já não é mais saudável, eu não tô nem contribuindo tanto com o ambiente, eu posso até estar trazendo problema para aquele ambiente e ainda construindo coisas que não são legais dentro de mim. E esse olhar assim, ó, da nossa vida, dessa forma bem consciente, sabendo que a gente é responsável por aquilo que a gente está alimentando e que não é só o que o outro está nos oferecendo, requer muita maturidade, muita sabedoria. A gente não consegue ficar 100%, né, nesse estado. A gente não consegue ficar 100% no que realmente importa, porque nós oscilamos, nós temos as nossas emoções, nós temos a nossa mentalidade e tudo isso está em renovação, em mudança, em processo de transformação a toda hora. Tá? Quando a gente entende isso, a gente tem que começar a fazer a escolha de olhar para a alegria, de olhar para aquilo que realmente nos dá esperança. A Bíblia fala muito sobre isso, eu gosto muito desse olhar, porque a gente precisa em todo tempo estar com isso claro na nossa mente. E quando a gente cruza o momento da Páscoa, tá? Com esse tema, com esse assunto que eu tô falando aqui, eles são muito próximos, tá? E eles estão muito ligados. Porque a Páscoa é o que, gente? A renovação da nossa esperança, da nossa salvação, do nosso olhar numa eternidade, em algo maior, né, do que viver os problemas do mundo, do dia a dia que nos envolvem tanto. Cristo veio para que a gente tivesse vida. Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. E essa palavra, gente, ela faz muita diferença nesse olhar. Por quê? A gente vive muito de migalhas, tá? Precisamos ser bem sinceros, porque nós fazemos isso na nossa vida. A gente vive pegando uma migalhinha aqui, uma migalhinha ali e tentando manter a vida em equilíbrio. E a gente esquece que a gente pode viver coisas mais intensas, que a gente pode ser mais alegre. A gente chega às vezes a se sentir constrangido, acho que essa é a palavra, quando a gente consegue ser muito alegre. Não sei se vocês já se deram conta disso, mas eu já me dei conta de que em alguns lugares, alguns momentos, em alguns ambientes que eu passo, às vezes aquilo lá é tão pesado assim, que parece que a gente ser alegre, a gente tá assim nesse estado de abundância, chega a ser estranho, contrário e esquisito para os outros e pra gente. E alguma coisa tá errada aí. Eu me dou conta disso. Por quê? Porque a gente tem 1001 motivos para ser gratos. E toda vez que a gente tem algo para agradecer, a gente junto já tem um motivo para ser alegre, para abastecer esse estado de alegria dentro de nós. E eu creio que a gente precise ser mais intencional nisso, né? Eu falo muito sobre a questão da intenção aqui, porque de fato eu acredito nela. E a gente precisa resgatar e fortalecer e sair da murmuração, da reclamação, porque desafios temos e muitos, muito mais do que a gente gostaria. Mas a gente também tem 1001 motivos à nossa volta
para agradecermos e para sermos alegres, tá? Um espírito alegre, gente, contagia um ambiente. Quem estuda um pouquinho sobre temperamentos, né? Quando tem um amigo ou uma amiga que é sanguínea, né? Sanguíneo, esse temperamento, gente, ele assim, ó, independente, a pessoa pode estar vivendo algo muito difícil, mas ela traz aquela coisa que a gente chama de energia boa para o ambiente, né? Elas contagiam com um sorriso, com a motivação, e não é que elas estão sempre bem, gente. Eu tenho uma amiga sanguínea que ela é muito intensa, assim, e me chama muita atenção, porque eu sei das dificuldades que ela tá vivendo, e ao mesmo tempo, aonde ela chega, ela meio que assim brilha no sentido bom, tá? De ocupar aquele espaço e trazer coisas para dentro que fazem com que a gente também comece a sorrir e brincar um pouquinho mais com a vida. Eu sempre comento assim, né? Digo muito lá em casa que eu não tenho a força do humor muito desenvolvida. Tem um teste, tá, gente? Que é um teste bem legal, que ele fala das forças de caráter. Eu gosto de aplicar ele, já apliquei várias vezes comigo, aplico na minha equipe, nos trabalhos assim que eu faço com pessoas. E das 24 forças, a minha menor, a menos utilizada é do humor. E é muito engraçado, porque eu sempre olho com seriedade demais para as coisas, sabe? Quando as pessoas acham algo engraçado, eu tenho dificuldade até de rir de piada às vezes. Eu não sei contar piada, tá? Por quê? Porque essa força do humor em mim, ela não é muito desenvolvida, nunca foi. Então eu acho que eu olhei desde cedo, de repente, com muita responsabilidade para a vida, né? Mesmo quando eu nem precisava. Então eu me sobrecarreguei um pouco e isso abafou um pouquinho, né? Essa minha força ali de caráter. E eu vejo que cada dia mais eu preciso olhar para essa questão da alegria, porque eu tenho muitos motivos para ser alegre. Eu tenho muita coisa para agradecer, eu tenho muita coisa sempre acontecendo à minha volta, que sim, me traz desafio, me traz desconforto, mas ao mesmo tempo são motivos de alegria. Quando a gente para olhar assim e depois de um tempo que a gente vive, a gente se dá conta dos amigos que a gente fez, né? De pessoas fiéis que caminham com a gente, de estar de repente trabalhando naquilo que gosta, poder estar ali, ajudar pessoas, né? Seja em qualquer área da vida, gente, pode ser uma área técnica, não precisa ser só em relações humanas, tá? Mas toda vez que a gente olha para aquilo que a gente entrega, para aquilo que a gente consegue oferecer, isso de alguma forma impacta positivamente a vida de uma pessoa, de uma empresa, de um contexto, a gente tem motivos ali também para ser alegre. A gente tem motivos enormes para ser alegres dentro da nossa casa. E a questão toda é que a gente precisa se permitir, tá? Ocupar esse espaço de alegria. Olha que louco. A gente precisa se permitir ocupar esse espaço de alegria, porque às vezes existe uma cobrança tão grande à volta para que a gente seja sério, para que a gente seja profissional, para que a gente tenha performance. E a gente esquece que ser alegre, gente, também é um grande resultado de uma coisa que a gente precisa na nossa vida. E confesso para vocês que a gente tem se tornado, assim, as pessoas, eu vejo a volta, assim, trabalhando com pessoas, muito com equipes, principalmente com liderança, gente. O que acontece? A gente vai construindo uma casca, uma rigidez, tá? E ela, às vezes, isso a gente encontra muito na área de liderança. As pessoas acham que elas precisam ser sérias o tempo inteiro, que elas precisam colocar um pouquinho, assim, de expressão mais tensa, às vezes, no ambiente para garantir uma liderança. Isso não é verdadeiro, né? Ele colocou a alegria do Senhor é a nossa força, é verdade. E uma vez eu refletindo sobre esse versículo, eu escutando ou lendo, não lembro como foi, mas a pessoa falou o seguinte, que aquilo que alegra a Deus nos renova a força. Então fazer o bem, né? A gente ser generoso, a gente conseguir contribuir à nossa volta, vai fazer com que a gente também se fortaleça. Encontre esse espaço de se permitir ser alegre, tá? De se permitir ser leve, gente, porque parem e pensem comigo, o que nos leva à alegria? São tudo coisas boas, né? Leveza, simplicidade, pequenos momentos, conexão, intimidade, relacionamentos. E a gente precisa alimentar isso cada dia mais, porque os dias são maus, os dias são pesados.
A gente, quanto mais vive, mais responsabilidades a gente traz para nossa vida. Só que aí eu vou trazer esse olhar que eu comentei com vocês antes. Quem tá à frente de algo, quem lidera algo, quem é responsável por algo, tá? Não precisa ser fechado, não precisa ser rígido. Pode ser leve, gente, isso conecta muito com as pessoas. Então é possível a gente estar num ambiente muito funcional, sem que a gente precise ser carrancudo, tá? E passar essa expressão ou tentar fortalecer uma imagem com base numa seriedade. Não, a gente pode ser alegre quando o momento permite e a gente pode exigir no momento que é necessário. A gente não precisa e não deve ter uma postura única, porque isso não é verdadeiro, né? A gente tem que ser descontraído em alguns momentos e em outros conseguir olhar sério e dizer, gente, agora parou, agora a gente precisa focar aqui, precisamos resolver isso. E tá tudo bem. A alegria não compromete liderança, gente, tá? Lembrem sempre disso, a alegria não compromete liderança. Na verdade, a expressão da alegria convida os outros a se permitirem a serem alegres também. Nos últimos dias eu me dei muito conta disso, né? Porque tava muito corrida, era muita coisa para fazer o tempo inteiro, tinha que cuidar para não esquecer das coisas, né? E quando nesse meio tempo eu cruzava com uma pessoa que estava alegre, eu lembrava que eu podia relaxar também um pouco, ser mais leve e aproveitar também alguns momentos. Sem perder o foco, claro, tá? Não pode ficar o tempo inteiro se distraindo, mas a gente precisa se permitir esses momentos específicos, tá? De leveza, para que a alegria venha à tona, para que a gente alimente ela. Eu admiro pessoas que conseguem ter alegria e seriedade na mesma intensidade, né? Para mim, esse momento da descontração, esse momento assim, ele é mais... Eu tenho que me lembrar de fazer ele, gente. Em alguns momentos eu preciso. Tem horas que eu me descontraio muito, mas o ambiente, ele me envolve demais. Então, se é um ambiente pesado, gente, muito sério, eu vou ter muita dificuldade ali de conseguir trazer essa alegria, porque eu ando naquele fluxo, sabe? E a gente precisa aprender a visitar uma coisa e outra a todo tempo, para que a gente tenha um melhor resultado, para que a gente tenha um melhor aproveitamento, tá? Do nosso dia a dia, porque não precisa ser pesado, pode ser leve e deve ser alegre. E o dia de ontem nos faz lembrar muito disso, né? Jesus veio, tá? Para que a gente tivesse vida e vida em abundância. E viver, gente, é também curtir a vida, é contemplar e aproveitar todos os momentos, né? A Bíblia fala, é chorar com os que choram, é sorrir com os que sorriem. E a gente precisa estar nesse movimento de buscar, né? Esse sorriso no outro, porque tem muita gente precisando. A gente mesmo precisa do nosso sorriso, a gente mesmo precisa da nossa alegria, tá? E precisamos ter à nossa volta pessoas que estejam gratas e alegres, tá? Com aquilo que estão vivendo, mesmo que estejam passando por desafios ou dificuldades. Então, que nós sejamos essas pessoas que assumam essa responsabilidade também de ser alegre, de buscar leveza, de contagiar positivamente os ambientes. A gente não precisa ser pesado em todo o tempo. E isso, gente, não tá mais sendo natural ou automático em nós. A gente precisa ser intencional. Que a vida nos suga, ela nos leva para o lugar de preocupação o tempo inteiro, para o lugar de tensão, de comparação, muitas vezes de conflito. E a gente precisa aprender a trazer essa sementinha, né, da alegria com a gente, para que, primeiro, a gente possa, sim, se apropriar dessa vida abundante que Cristo nos deu o direito, e para que a gente consiga ensinar isso para outras pessoas que hoje sofrem com o peso das suas responsabilidades, quem sabe com o peso das dificuldades que lidam. Então, que a gente seja essas pessoas que venham com esse brilho da alegria, né, nas nossas vidas, e a gente possa ajudar os demais também a reencontrarem. Então, renovar a alegria pode ser nessa semana um objetivo nosso. E esse é o meu convite, para que cada um de vocês que estejam aqui assistindo essa live se permitam
renovar a alegria, botar um sorriso no rosto, rir de uma bobagem, fazer uma piada, né? Não sou boa em piada, como eu disse, de repente tem mais alguém que não seja, mas a gente consegue fazer uma brincadeira, a gente consegue descontrair, mesmo nos momentos sérios, digamos assim, e de responsabilidade que a gente tem durante o dia. Então esse é o meu convite, tá? Observem os ambientes, observem a postura de vocês em relação à alegria. Vocês estão se permitindo ser alegres? Vocês estão se permitindo apropriar da vida abundante, né? Que Jesus veio para trazer e que passou por um grande e enorme sofrimento para nos dar essa oportunidade. Então que nós possamos, tá? Ser pessoas que compreendem essas verdades e queiram viver essa alegria que nos está disponível, né? Em todo tempo, em todo momento. Possamos achar a nossa esperança e a nossa alegria em pequenos momentos, pequenos detalhes que a vida nos apresenta todos os dias, tá? Esse é o convite. Então, se você conhece mais pessoas aí que precisam também renovar a sua alegria, manda essa live, compartilha esse conteúdo, ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas, certo? Um grande beijo, tá? Uma excelente semana e até breve.